Ele possa conceder a nós entendimento sobre tudo que a gente vai fazer hoje. Nós vamos dar continuidade à leitura do livro, ao estudo do livro Os 10 Mandamentos da Esquerda Cristã. É um livro do Michael Kruger, da editora Trinitas. O capítulo de hoje é o capítulo 3. O Ministério de Reconciliação deve ser valorizado acima de julgamentos. Então, do que trata esse estudo, né? Talvez você esteja chegando aqui a primeira vez, não acompanhou os 2 primeiros capítulos. Esse estudo, ele começa da seguinte forma. Esse teólogo é um teólogo liberal, chamado Philip Gulley. Ele escreveu esse livro, E se a Igreja fosse cristã, redescobrindo os valores de Jesus. E nesse livro dele, ele cita ali os 10 princípios que ele considera fundamental para reinterpretar o cristianismo. Numa espécie de que tudo que foi ensinado até agora não valeu de nada, que tudo que é ensinado nas igrejas, tudo que nós entendemos hoje sobre Cristo está errado e é necessário verificar novamente. E foi considerado como se fossem os 10 mandamentos da teologia liberal. Por conta desse livro, Michael Kruger, ele escreve, então, os 10 mandamentos da esquerda cristã, que é o livro que nós estamos estudando, e ele vai contra-argumentar esses 10 princípios, né? Então, assim, a cada princípio que o Gulley fala, ele vai lá e contra-argumenta de maneira bíblica, de maneira a mostrar a verdade, e não só simplesmente refutá-lo para dizer, eu estou certo e você está errado. O que a gente já estudou até agora. Então, nós estamos no capítulo 3, o Renan falou do capítulo 1, onde o argumento do teólogo liberal era Jesus é mais um modelo de vida do que um objeto de adoração. Depois, no capítulo 2, que o que a gente fez na semana passada, era afirmar o potencial das pessoas é mais importante do que lembrá-las da sua pecaminosidade. Se de repente você perdeu esses 2 estudos e você deseja ouvi-lo, você pode mandar uma mensagem no WhatsApp da igreja, que vai ser liberado para você o link, né, para que você possa rever o estudo ou até mesmo ter acesso a ele. A gente não deixou de maneira pública, né, porque a gente entende que é algo que a gente tem feito e estudado com os membros e visitantes dessa igreja local. Então, hoje a gente chega no capítulo 3, onde o Gulley ele vai dizer: o ministério de reconciliação deve ser valorizado acima de julgamentos. Então, o Michael Kruger ele pega essa afirmação e ele tenta verificar as coisas que ali estão corretas e as coisas que ali estão erradas e precisam ser refutadas. E a gente vai estudar hoje esses cinco pontos aí. Primeiro, a gente vai ver que reconciliação é um propósito bíblico fundamental. 2, como dizer que alguém está errado se eu também sou pecador? 3, dizer que não se pode julgar é também um julgamento. 4, a reconciliação mediante ao julgamento. E 5, nós faremos as considerações finais e as aplicações do que estudamos. Então, primeiro, o Gulley ele vai falar que a reconciliação é um propósito bíblico fundamental. E nessa parte, nós temos que concordar. Realmente, a reconciliação é um propósito bíblico fundamental. Conforme diz ali, Lucas 17, 3 e 4. Tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Mesmo se pecar contra ti, 7 vezes no dia. E 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu lhe perdoarás. Depois Mateus 18, 21, 22. Então Pedro, aproximando-se dele, perguntou-lhe, Senhor, até quantas vezes deverei perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Primeiro, quando Jesus ele vai falar sobre essa parte de perdão, você vê que no primeiro texto ele fala assim, você deve perdoar o seu irmão 7 vezes, ainda que ele faça isso no mesmo dia, ainda que ele peque contra você no mesmo dia 7 vezes, você deve perdoá-lo. Mas isso não era uma maneira literal ou quantitativa do tipo, é até 7 vezes, na 8ª já não perdoe mais.
No texto de Mateus, parece que Pedro tinha entendido algo de maneira literal. Porque quando ele vai perguntar, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? É até 7 vezes? Meio que parecendo lembrar do que Jesus tinha dito anteriormente. Mas Jesus diz, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ah, não, entendi. Então é 70 vezes 7, 490 vezes? Também não. Jesus aqui ele faz ele usa um recurso de linguagem que no português a gente chama de hipérbole, né? Hipérbole é quando você exagera a expressão para demonstrar a intensidade daquilo e a importância da coisa. Um exemplo disso. Às vezes você está esperando a pessoa há muito tempo e você fala assim, olha, você está atrasado, eu estou te esperando há séculos. E você, de fato, não está ali há séculos esperando a pessoa. Ou senão você fala, choveu tanto hoje que parece que ia cair o mundo. De fato, o mundo não ia cair, mas é uma força de expressão que você exagera aquilo. O que Jesus ali está dizendo, exagerando essa expressão, é justamente assim, olha, perdoe quantas vezes for necessário. Perdoe quantas vezes for necessário. Não é 7 vezes, não é 70 vezes 7, é quantas vezes for necessário perdoar, você perdoe. Não, o Gulley ele faz a seguinte expressão, ele fala que a reconciliação é um propósito fundamental, é um propósito bíblico fundamental. E até então aqui a gente está concordando. Né? Então a gente está concordando que é um propósito bíblico fundamental. O problema é que a solução para a reconciliação que Gulley vai apresentar posteriormente, que a gente vai ver, não tem nada de bíblico. Então, por enquanto, ele está falando uma verdade. Só que a gente vai ver mais para frente que essa verdade vai ser transformada em uma mentira. Ele utiliza esse propósito bíblico para dizer, então por isso, faça isso, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Então, a reconciliação ele é um propósito bíblico fundamental. E aqui a gente vai ver a busca por reconciliação por parte do ofensor. Mateus 5, 23, 24. Portanto, quando apresentares tua oferta no altar, se ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante o altar a oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Depois vem apresentar a oferta. A gente percebe aqui que é uma situação de que a pessoa está cumprindo ali com a sua vida ordinária, talvez numa igreja local, e ele está a ponto de apresentar uma oferta, então ele lembra que tem um irmão que tem algo contra ele. E a ordem é, vá até o irmão e reconcilie-se com ele, e depois você apresenta a sua oferta. Parece meio estranho, porque algumas pessoas vão falar assim, não, mas espera aí, eu não fiz nada, eu estou tranquilo em relação àquela pessoa. Por que, que eu tenho que ir falar com ela? Se ela tem algo contra mim, ela que venha falar comigo. Só que a gente percebe que aí tem um problema. Porque se a gente for ver o exemplo matrimonial disso, digamos o marido e a mulher no casamento. Quando o marido ele olha para sua esposa e percebe que ela já não está, ela está com uma feição um pouco diferente, meio cabisbaixa, deprimida, é natural ao marido que ama a sua esposa perguntar: tá tudo bem? Está acontecendo alguma coisa? Ao contrário também. Se uma mulher percebe que o seu marido não está agindo de maneira normal, está diferente, é natural que a mulher vá até o marido e pergunte: está tudo bem? E o princípio disso é que eles se amam. Né? Seria muito estranho, por exemplo, alguém perceber que a sua esposa está ruim e o marido disser: não, eu não me importo com isso. Ah, deve ser qualquer outra coisa. Não dá muita atenção para isso. É estranho a gente perceber esse tipo de coisa. E isso eu estou querendo dizer justamente que, se você percebe que tem um irmão que tem algo contra você e você não se importa com isso, a pergunta é, você ama o seu irmão? 1 João 4, 20 e 21. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, na verdade, quando você percebe que tem um irmão que tem algo contra você, e você, de maneira alguma, se preocupa com isso e não vai até ele buscar reconciliação, significa que ou você não ama o seu irmão e você é um mentiroso, ou você está demonstrando apenas o orgulho que há no seu coração. Porque se de fato você o amasse, você ia fazer de tudo para que houvesse a reconciliação com esse irmão. Você não iria permitir que um irmão amado por você ficasse de uma maneira ruim com você, com alguma situação que fosse ruim à sua pessoa. Pode falar. Pode falar.
que alguém, eu ofendi alguém, ou eu fui ofendido por alguém, na hora de eu apresentar minha oferta, eu me lembro e vou lá me reconciliar com meu irmão, só naquele momento ali na igreja, mas depois eu continuo indiferente, ou seja, eu não estou Sim. demonstrando amor, estou sendo Uhum. um hipócrita. O exemplo aqui do que é citado nas Escrituras é justamente assim: se você estiver fazendo algo ordinário na sua vida, se você está vivendo a sua vida de maneira normal, porque apresentar a oferta à igreja, entende-se que é uma ação natural de um cristão. Então, o cristão, de maneira natural e ordinária, ele faz essas coisas. Como ele também vem à igreja, como ele também tem comunhão com os irmãos, como ele participa de várias outras atividades. Então, assim, se você está agindo de maneira ordinária e participando de maneira natural em todas as atividades, sabendo que há um irmão que tem algo contra você e você não se importa com isso, então aí tem um problema. Então aí você precisa tratar o seu coração. Então é sua obrigação ir até ele e buscar por reconciliação. Aí aqui a gente vê então a busca por reconciliação pelo ofendido. A gente viu pelo ofensor, daquele que ofendeu, e agora por aquela pessoa que foi ofendida. Como ela deve fazer? Ela deve, quando for ofendida, agir de maneira a demonstrar a sua chateação a todos? Mateus 18, 15 e 17. Se teu irmão pecar contra ti, vai a sós com ele e repreende-o. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda palavra se confirme pela boca de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-las, dize-o à igreja, e se também se recusar a ouvir a igreja, considera-o gentil e publicano. Você vê que aqui a palavra de Deus ela estabelece princípios de como tratar essa ofensa. Geralmente a gente já pegou situações que a pessoa ela é ofendida e ela vai direto ao presbitério, direto ao pastor para falar assim, olha, o irmão fez isso, isso, isso comigo. E a primeira coisa que um presbitério bíblico deve fazer é, você já falou com ele? Você está falando comigo, tudo bem, mas você já conversou com ele? Não, então vai lá primeiro falar com ele. Porque parece que a pessoa, quando ela é ofendida, ela se sente no direito de expor aquilo de maneira pública para demonstrar a chateação de tudo que aconteceu com ela às outras pessoas. Como se ela quisesse juntar pessoas que comprassem a sua ideia e ficassem do lado dela para mover um motim contra aquele irmão. E isso não é bíblico. Isso de maneira alguma é bíblica. Isso deve ser tratado de maneira individual, primeiramente. E se resolvido dessa maneira, individualmente deve ficar. Você não deve simplesmente, de repente, dizer: olha, eu tive um problema com o irmão, tratei com ele individualmente, mas agora está tudo bem. Se foi resolvido, você não deve nem sequer comentar. Tem um ditado popular que diz o seguinte, quem bate, esquece, mas quem apanha, não esquece. Biblicamente, nós deveríamos Houve esquecer. problema em cima disso, por quê? Será que quando a pessoa se reconcilia ou perdoa, será que perdoou mesmo? Sim, biblicamente, até usando esse ditado, se eu apanhei, eu deveria esquecer. Eu não deveria. A gente tem que lembrar que o perdão que a gente faz em relação a outra pessoa, ele deve ser semelhante ao perdão que Deus nos dá. Deus, ele não, a todo momento, ele não joga na nossa cara aquilo que foi perdoado. A palavra de Deus diz que os nossos pecados são jogados no mar do esquecimento. Então, assim, de maneira semelhante ao nosso Senhor, a gente deve fazer da mesma maneira. E não simplesmente, eu te perdoei, mas eu te perdoei, entretanto, não existe. Né? O perdão ele deve ser de maneira genuína. É claro, não é fácil, não é algo de maneira simples, dependendo do tamanho da ofensa que a pessoa recebe, não é algo que vai se tratar logo, mas nós devemos buscar em Deus essa ação. A gente deve buscar em Deus um coração que possa realizar essas coisas. Irmão, Sim. e você acha possível uma pessoa que. Bem, esse é meu ponto de vista, Uhum. né? Essa pergunta, né? Já fiz comentários outras vezes, não aqui, né? Mas a gente perdoa. Uhum. Alguém que me fez o mal, eu perdoo, certo? Perdoei essa pessoa. Mas a gente esquece o que aconteceu. A gente se lembra, Sim. não com mágoa, Uhum. né? Não existe mais aquela mágoa, mas eu acho que a gente não esquece. Não, Até que não tenha uma esclerose, né? Uhum. Não vai Sim, esquecer, não vai, como você falou, não vai ficar jogando na cara, sim. lembra que você me fez, Uhum. né? Mas se retrata como uma cicatriz, né? Sim, sim. Eu tenho uma cicatriz que ela não dói mais, só que ela vai ficar aqui pro resto da vida, Esse é o ponto. né? Ela não dói mais. Não dói Concorda? mais.
Então, o ponto é exatamente esse. A gente não vai simplesmente apagar da nossa memória como se aquilo nunca tivesse acontecido. Mas aquilo não vai mais nos machucar. E aquilo não vai fazer com que a gente trate indiferente a pessoa que a gente perdoou. Então, aí é que tá a hipocrisia. Uhum. A É hipocrisia. exatamente o que a gente... Porque as pessoas, não, eu esqueci, não me lembro mais. Não é verdade. Uhum. Eu, pelo menos, comigo, Sim. se alguém me fez um mal, eu não tenho mais raiva. Mas, Uhum. esqueci, vai rir da minha vida. Não, nesse ponto, sim, sem problema. Bom, aí, como eu falei, o Gulley, ele acerta ali dizendo, né? A reconciliação é um propósito bíblico fundamental. Aí a gente fala, ok. Só que aí na sequência ele vai falar assim, por isso, nós não devemos dizer que alguém está errado se eu também sou pecador. Aí, não, né? Então ele começa falando algo correto, mas na sequência ele fala assim, ó, então porque a reconciliação é algo bíblico, nós não devemos dizer que alguém está errado se eu também sou pecador. Como eu vou dizer que alguém é errado? Eu também peco, eu não sou perfeito. E aqui eu peguei a citação do próprio livro, na página 27, e o Kruger ele responde a isso da seguinte maneira: a Bíblia nunca exige que alguém seja completamente sem pecado antes de poder falar contra o pecado de outra pessoa. Perfeição pessoal não é um pré-requisito para que se possa defender o que é certo. Ou então, ninguém jamais seria capaz de condenar o pecado. A base apropriada para chamar algo de pecado não é a perfeição pessoal, mas simplesmente se Deus declara esse algo pecaminoso. Então, aqui, a gente vê que o que define se algo é pecado é o próprio Deus. É a lei de Deus, são as escrituras, é isso que define. Não é a sua opinião. Você não pode considerar aquilo que é pecado, sendo que o próprio Deus não disse que é pecado. E a gente vê aqui, então, o que é pecado. As escrituras respondem lá em 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, o pecado é aquilo que é contrário à lei de Deus, contrário aos mandamentos do Senhor. Isso é pecado. O que Deus não proíbe, nós também não devemos proibir. Um exemplo disso, em Colossenses 2, 20 e 23. Eu vou ler com vocês e a gente vai comentar na sequência. Visto que morreste com Cristo para os espíritos elementares do mundo, por que vos sujeitais ainda a mandamentos como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis? Todas essas coisas desaparecerão com o uso, pois são preceitos e doutrinas de homens. Na verdade, esses mandamentos têm aparência de sabedoria em falsa devoção, falsa humildade e severidade para com o corpo, mas não têm valor algum no combate aos desejos da carne. Existem muitas igrejas que pastores, eles vão à frente e começam a criar várias regras na igreja, condenando como pecado aquilo que Deus não chamou como pecado. Um exemplo, a gente pode de repente chegar aqui, que um pastor venha à frente e diga, olha, é pecado que você assista filmes e séries que não são cristãos. A Bíblia não condena esse tipo de coisa. É óbvio que a gente tem que ter zelo do que a gente assiste, do que a gente faz com o nosso lazer, mas a gente não pode simplesmente vir aqui e bater o martelo do tipo, olha, não assista séries e filmes que não sejam cristãos porque isso é pecado. Isso não está nas Escrituras. Deus não define essas coisas como pecado. Então, a gente tem que ter esse certo cuidado com isso, porque isso não faz sentido. Imagine, por exemplo, que o pastor esteja falando isso porque ele mesmo tem problemas com filmes e séries. Tudo bem, se ele tem problemas com filmes e séries, ele deve abandonar, então. Então, ele deve não fazer essas coisas. Mas não é porque ele tem uma dificuldade espiritual em relação a um determinado assunto que ele deve colocar esse jugo também sobre a igreja. Seria semelhante, de repente, alguém que tem hidrofobia, que é medo de água, falar para a igreja, olha, é pecado que você se banhe na praia ou numa piscina. Porque é um problema particular dele, e ele está colocando esse mesmo jugo sobre a igreja, que não faz sentido da mesma maneira como falar que é pecado aquilo que não é. Pode falar. Renato, parece que Paulo fala sobre isso quando ele fala sobre a consciência, né? O pecado está na Uhum. consciência daquele que está fazendo determinadas coisas. Tem um texto que fala bem sobre isso aí. Eu acho muito legal esse texto. Eu acho que, se não me engano, é Coríntios que ele fala que o pecado está na consciência. Quando ele fala assim, comer coisa sacrificada a ídolos e tal, Sim, sim. né? Parece que ele fala um pouco sobre Sim, isso. exatamente. A da própria consciência da pessoa que vai acusá-la, né? Uma pessoa que eu conheci, eu ouvi a respeito dele, o absurdo que ele chegou,
pastor, ele estava proibindo, ele proíbe membros da igreja dele, mulheres, de ir em salão de cabeleireiro. Para que vocês vão gastar o dinheiro lá do cabeleireiro? Vocês deviam pegar esse dinheiro e trazer para a igreja. Sim, exatamente. Olha o absurdo onde chegou. Não, exatamente. E você vê assim que, às vezes, nesse ponto, o único objetivo dele é que o dinheiro das pessoas sejam gastos para ele, né? Que o dinheiro das pessoas estejam com ele, né? Então você vê que não tem nada de espiritual nisso, né? É apenas uma doutrina que não tem valor algum. Você acabou de falar, justamente. Sim. Então o que acontece? A gente viu que o fato de não ser perfeito não impede você de apontar algo que seja pecaminoso, desde que esteja pautado nas Escrituras. Porém, não ser perfeito não lhe dá o direito de ser hipócrita. Mateus 7, de 1 a 5. Não julgueis para que não sejais julgados. Aí tem gente que para aqui e segue com uma doutrina para toda a igreja, né? Porque sereis julgados pelo critério com que julgais, e sereis medidos pela medida com que medis. Por que vês o cisco no olho de teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do olho, então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Romanos 2, 3. E tu, ó homem, que julgas os que praticam tais coisas, mas fazes o mesmo, pensa que escaparás do julgamento de Deus? Então aqui o ponto não é que nós devemos antes ser perfeitos para então condenar um ato pecaminoso. Mas, por exemplo, assim, eu digo de repente para alguém, olha, você precisa ler mais a Bíblia, enquanto eu mesmo não leio. Você precisa orar mais, enquanto eu não tenho uma vida de oração. Então, peraí, você quer, é algo louvável você se preocupar com a santificação do seu irmão? Mas antes preocupe-se com a sua. Santifique-se antes. Né? Então, assim, para que o próprio texto fala, para que então você enxergue bem para poder tirar o cisco do olho do seu irmão. Então ele não está proibindo que, não tire o cisco do olho do seu irmão. Tire, mas tome cuidado para que no teu olho antes não haja uma trave. Para que de repente você não esteja condenando o seu irmão por um ato e você comete algo ainda pior e maior. Então, assim, a hipocrisia é diferente, né, de você simplesmente não ser perfeito. Ninguém é perfeito, mas você não pode ser hipócrita. Aí depois, o Kruger ele vai, no decorrer dos argumentos, dizer assim, você não pode julgar. Né? Então, assim, a reconciliação é algo fundamental, e para isso você não deve julgar as pessoas. Só que, ao dizer isso, ele mesmo está cometendo um julgamento. Novamente, eu peguei emprestado ali uma citação do livro, porque a citação ela foi tão boa que eu falei assim, se eu tentar inventar qualquer outra coisa, não vai ficar melhor. Então, é algo que eu quis trazer para vocês. A grande ironia daqueles que dizem que não devemos julgar é que eles próprios julgam. Aqueles que dizem não julgueis estão declarando que um comportamento é errado, enquanto praticam eles mesmos esse comportamento errado. Logo, essa abordagem prova-se profundamente inconsistente. Então, quando você fala para alguém assim, olha, é errado que você julgue, então não julgue. O que você está fazendo? Você está julgando que julgar é errado. Então, assim, é algo que não se sustenta, é uma contradição total. E conforme a gente falou no estudo passado, os liberais eles não têm problema algum de se contradizer. Eles se contradizem e falam assim, não, tudo bem, eu estou me contradizendo, mas eu não sou perfeito. E eles sempre apelam para o lado da falsa piedade. Eu não sou perfeito, eu estou apenas tentando entender melhor a vontade de Deus para as nossas vidas. E por aí eles vão cometendo contradição em cima de contradição. Então, o fato de você proibir um comportamento é também errado. Né? Você não pode simplesmente chegar e falar assim, você não deve julgar o seu irmão. Mas, espera, você já está me dizendo algo que eu não devo fazer. Por que o que você está falando está certo? Né? Por isso que a gente sempre volta para as Escrituras. O que as Escrituras falam a respeito dessas coisas? Para justamente a gente não cometer o erro de ficar se perdendo em nossas próprias soluções e pensamentos. Muito importante primeiro você saber o que seria julgar. Sim. O que seria julgar? Do meu ponto de vista, o pouco de entendimento que eu tenho, eu acho que julgar é você acusar uma pessoa de algo que você não tem certeza.
Não, biblicamente, é que a gente pega a palavra, como pode ser, o significado da palavra e a gente transforma algo pejorativo. Então, fala assim, não, julgar é errado. Julgar não é errado. Né? Lucas 12:57, porque não julgais também por vós mesmo o que é justo. O verdadeiro julgamento, o julgamento bíblico, é aquele que vai justamente definir o que é certo e o que é errado. E como é que a gente vai fazer essas coisas? Conforme a gente viu até um pouco atrás aqui, a gente vai verificar isso conforme está nas Escrituras. Aquilo que Deus diz que é correto, é certo. Aquilo que Deus diz que é pecado e a gente deve apontar. Então, o julgamento, ele é uma forma de você definir e separar o que é justo e o que é injusto. Então, esse é o julgamento. O que o senhor quis dizer aí no ponto, julgar é você falar algo que você não sabe. Isso aí é um julgamento, mas um julgamento hipócrita. Então, o julgamento justo é o que você vai separar o que é certo e errado, pautado nas Escrituras. Mas a palavra é a mesma. É que a gente geralmente ouve a palavra julgar de maneira pejorativa. Mas ela não é uma palavra pejorativa, é uma palavra nas Escrituras e ordenada por Deus. Dentro disso, assim como fala para não julgar, no sentido bíblico que você está falando, porque quando a pessoa fala que eu estou julgando, ela já está me julgando. Sim. Né? Outro texto fala que nós podemos julgar todas as coisas. Sim, esse é um deles. Uhum. Exatamente. O julgar é justamente isso. Você pegar a situação e analisar tudo, né, de maneira que você possa definir o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, o que deve ser apontado como pecado e o que deve ser louvado como algo bom. Você aprende a julgar quando você começa a conhecer a justiça de Deus. A palavra fala, não julgueis pela aparência, mas pela reta justiça. Então você aprende Perfeito. a julgar conhecendo a palavra de Deus. Perfeito. Em João 7:24 também, né? Uhum. Apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Exatamente. Então, assim, realizando um julgamento, sim, nós julgamos, mas de maneira reta, fazendo julgamentos justos. É assim que nós, cristãos, devemos realizar. O que a gente, igual eu falei, a gente tem mania de tornar as palavras de maneira pejorativa, e a palavra em si mesmo, ela não é pejorativa, é algo ordenado por Deus. É que o homem, em seu pecado, ele transforma aquilo em algo ruim, né? O próximo ponto é a reconciliação mediante ao julgamento. Então, o Gulley, ele vai o tempo todo falar assim, nós não devemos julgar, nós não devemos apontar o erro das pessoas, porque nós não somos perfeitos. Mas o Kruger, ele pega essa afirmação falsa e ele fala assim que nós mesmos fomos reconciliados mediante um julgamento. Eu vou ler esses dois textos, eles são um pouco mais compridos, mas é para que a gente possa contextualizar aqui. Romanos 7, que diremos, a lei é pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei. Porque eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. De modo que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então, o que era bom tornou-se morte para mim? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse como o pecado, produziu em mim a morte por meio do que era bom, a fim de que pelo mandamento o pecado se mostrasse extremamente pecaminoso. Desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Romanos 8. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Pois o que para a lei era impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, Deus o fez na carne, condenando o pecado e enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne e do pecado, e como sacrifício pelo pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu coloquei esses dois textos em paralelo, justamente para que a gente veja que através de um julgamento, nós fomos reconciliados para com Deus. A lei de Deus, os mandamentos de Deus, quando nós olhamos para ele, é uma lei que nos julga. É uma lei que, quando a gente vai avaliar nossas ações, os nossos pensamentos, o nosso coração, nós somos julgados por ela. E o julgamento é, vocês são insuficientes. O julgamento é, vocês estão mortos em delitos e pecados. E o julgamento é, vocês estão condenados a uma ira eterna. Porém, através desse julgamento, pela fé em Cristo Jesus, nós somos reconciliados com Deus.
onde antes havia inimizade para com Deus, por conta da lei de Deus que apontava os nossos pecados e a nossa insuficiência, mas pela obra de Cristo Jesus, nós somos reconciliados e então somos colocados como seus filhos amados e salvos. Inclusive, quando a palavra fala que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, ela penetra juntas e mesuras, e que é apta para discernir intenções e propósitos do coração, eu creio que é um julgamento que a própria palavra de Deus está fazendo Sim, com você. exatamente. Está abrindo você, a tua mente, está falando, olha, você é isso, você é isso, você é isso. Uhum. Mas em Cristo, você é reconciliado. Exatamente. Então, você percebe que mediante a lei de Deus nós somos julgados. E quando nós temos na igreja ou uma pessoa próxima de nós que está em pecado, nós devemos realizar julgamento com o mesmo objetivo e intenção. Qual é a intenção da lei? Nos mostrar o pecado para que a gente vá a Cristo. A nossa intenção ao julgar o comportamento de uma pessoa é justamente o mesmo. Nós devemos apontar o pecado para que ela se arrependa disso e vá a Cristo. Não é simplesmente apontar o pecado para dizer, olha, você faz isso e eu não faço. Não é simplesmente do tipo, olha, você é uma pessoa pior do que eu. Mas é do tipo, irmão, abandone esse comportamento. Vá a Cristo. Se derrame diante dele. E ele vai te perdoar. Busque reconciliação com ele. Para com essa loucura. O objetivo é esse. Porque, irmãos, se o nosso objetivo não for que a pessoa se arrependa e ela creia em Jesus, não fala nada. Se cale. Porque se você quer apenas jogar a pessoa para baixo, ou apenas expor de maneira pública o pecado da pessoa, não fale nada. Fique quieto para que você ore a Deus e possa buscar um coração que possa julgar aquela situação de maneira bíblica, de maneira justa. E se você, de repente, percebe a urgência de que alguma pessoa necessita desse julgamento e necessita de admoestação, e você não vê em si mesmo condições para isso, procure então ajuda. Procure algum outro irmão para que você possa, então, realizar um julgamento de maneira perfeita, um julgamento de maneira que possa glorificar a Deus. E isso aí é uma situação muito difícil quando se trata de uma igreja, por exemplo, cuidar de um membro, né, assim, de disciplinar um membro da própria igreja. Eu já vi isso acontecer e exige muita maturidade da liderança. Sim. É muito difícil isso aí. Exatamente. E a gente tem que entender que é um ato de amor você ir até a pessoa e chamá-lo ao arrependimento. Porque, pensa, se nós estamos aqui para zelar pela palavra de Deus, para zelar pela a santa igreja que Ele nos deixou, para que tenhamos comunhão e cresçamos em santidade, para cada dia sermos mais parecidos com Cristo, e a gente vê alguém no nosso meio com um comportamento desonroso ao nosso Deus, e você absolutamente não faz nada a respeito, então assim, que zelo é esse que você tem por Deus? Que zelo é esse que você diz ter pela igreja, se você permite que pecados sejam cometidos dentro da comunidade local e você não faz absolutamente nada? Só que, igual eu falei anteriormente, nós devemos fazer esse julgamento de maneira bíblica, com o objetivo de que a pessoa se arrependa, para que ela abandone aquele pecado. Eu vou partir para as considerações finais. E eu quero colocar aqui uma meditação para a gente. Então, diante de tudo que a gente falou aqui, existe alguém que você deva pedir perdão? E assim, e agora eu quero falar com aqueles que de repente ou estão aqui pela primeira vez, ou já estão familiarizados com esse tipo de informação e de estudo, de palavras, mas que isso, de maneira alguma, ocasionou uma mudança de vida. Por mais que você tenha contato com as Escrituras, por mais que você tenha visto, estudado, ouvido os cultos, mas isso não transformou em nada a sua vida. Você se sente a mesma pessoa, você se sente fazendo as mesmas coisas e cometendo os mesmos pecados. Então, esse alguém que você primeiro precisa pedir perdão é o próprio Deus. Você precisa pedir perdão a Deus. Você precisa se reconciliar com Ele para que você deixe de ser inimigo dEle. Você precisa pedir perdão a Deus porque você tem negligenciado a glória que é devida a Ele. Porque Ele, além de te dar o fôlego de vida, Ele te dá todas as bênçãos e dádivas diárias.
Você tem o que comer? Tem o que vestir? Tem onde morar? Onde é que você acha que saem essas coisas? Quem que você acha que te dá todas essas coisas? O seu emprego? E se acabar o seu emprego, quem vai te dar? Algum parente? E se todos os seus parentes morrerem, quem vai te dar? É Deus que te sustenta. E você necessita render glórias e graças a Ele por esse sustento que Ele dá diariamente à sua vida. Você precisa pedir perdão a Deus também, de repente, porque você tem negligenciado a obra de Cristo na cruz. Você tem negligenciado tudo o que Cristo fez, a obra perfeita dele na cruz. E Ele fez isso para que você creia nele e não pereça e tenha ainda uma vida eterna. Então peça perdão a Ele se de repente você esteja negligenciando isso. Deixa eu concluir. Peça perdão a Deus pela resistência que você demonstra a Ele diariamente, todas as vezes que o teu Santo Espírito quis aplicar a você alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. Porque você preferiu uma vida de morte em seus delitos e pecados, ao invés de todas essas virtudes. Peça perdão a Ele se de repente isso aconteceu com você. E se você tem dúvidas da sua salvação, se você de fato não sabe se realmente foi salvo ou alcançado pela graça de Deus, busque a Ele com todas as suas forças. Se você precisar de nossa ajuda para que oremos por você, também nos procure. Nós queremos orar por você sim. Nós queremos orar e rogar a Deus por salvação por você. Para que Deus derrame sobre você a salvação que Ele realizou em Cristo Jesus. Não se sinta sozinho em achar que é você e Deus e ninguém pode orar por você ou te ajudar com isso. Eu quero também que vocês meditem e pratiquem o perdão, assim como Deus nos perdoou. E agora é mais para aquelas pessoas que já dizem que a salvação é uma realidade na vida delas. Não, sim, eu entendo. Cristo me salvou. Cristo, Ele me agraciou com a salvação. Ele me libertou dos pecados. Ele me deu uma nova vida. Eu sou agora uma nova criatura. Pois bem, você tem dimensão da malignidade dos seus pecados? Você sabe quanta misericórdia e poder foi necessário para perdoar os seus pecados? Ainda que você possa minimizar esses pecados e dizer assim, não, mas o pecado que eu cometia era mínimo. Saiba que esse mínimo pecado tinha te garantido uma passagem só de ida para o inferno. Esse mínimo pecado estava levando você para o inferno. E Deus te perdoou desse pecado. Então, se Deus perdoou o seu pecado, um pecado que você nem sequer tem dimensão de quanto ele é mau, quem é você para não perdoar alguém? Da onde vem a sua superioridade em dizer, eu não posso perdoar tal ação? Eu não posso realizar tal perdão em relação a determinado comportamento. Se você, de repente, está numa situação assim, de que não consegue perdoar alguma pessoa, você precisa buscar a Deus. Você precisa buscar em Cristo um coração grato a Ele, para que você possa perdoar assim como Ele te perdoou. E eu não estou falando isso porque é algo que é tranquilo, que é fácil, mas nós não estamos aqui para falar aquilo que é tranquilo. A intenção de hoje aqui, trazer esse estudo, é para mostrar a vocês aquilo que é correto, aquilo que Deus considera bom. E se Deus considera bom que assim façamos, nós devemos, em obediência, gratidão e amor a Ele, fazer essas coisas. Que Deus possa conceder a nós esses momentos de que a gente possa representá-lo devidamente na terra, para que a gente não o desonre com nossas ações, dizendo ser uma coisa, mas na hora que realmente precisamos praticar o nosso cristianismo, a gente faz algo totalmente diferente. Amém? O senhor ia falar, senhor Guinaldo? Eu aprendi que o arrependimento genuíno, é a repulsa da alma pelo pecado. Então, assim, é muito interessante isso aí, só que a gente tem que fazer um esforço da nossa parte. Por exemplo, quando nós pedimos perdão para Deus, se o próprio Cristo falou para pedir perdão, dar o perdão, conceder o perdão, quantas vezes for necessária, eu me peguei pensando sobre isso. Quantas vezes eu devo pedir perdão para Deus? Por quê? Todos os dias nós pecamos. Quer seja em palavra, quer seja em ações, quer seja em pensamento. Ou seja, é uma série de ofensas que nós fazemos todos os santos dias para Deus. E há casos em que nós caímos no vício
que você se prostrar diante de Deus pedindo perdão todos os dias, ele perdoa. Mas é aquilo que estão ofendendo a Deus. Eu estou lutando para abandonar aquilo. O Espírito tem falado com o meu coração e eu continuo naquele erro, só pedindo perdão para Deus. Sim, a Bíblia diz para que a gente possa examinar a nós mesmos e aquele que está firme, que tome cuidado para que não caia, né? Então, assim, o arrependimento ele é diário. Ele é diário o arrependimento e nós devemos buscar isso. Só que a Bíblia também nos garante que no Espírito nós vencemos o pecado. É isso que vai muitas vezes diferenciar aqueles que são de fato cristãos e que não são. Porque assim, a palavra de Deus ela diz: aqueles que estão em Cristo, que estão no Espírito, eles vencem o pecado. Então, assim, se eu não estou vencendo o pecado, há um problema ali. Será que eu não estou me alimentando com coisas que estão dificultando a minha elucidação, a discernir o que é certo e o que é errado, a fazer o julgamento correto das coisas? Ou será que, de fato, eu não sou cristão e estou me enganando? Então, é algo para realmente a gente se examinar. Só para finalizar, só para a gente poder colocar aqui, no próximo estudo, então, para que vocês também leiam o livro em casa, é o capítulo 4 e o que a gente vai tratar é que o comportamento gracioso é mais importante do que crer na verdade. Então, aqueles que tiverem o livro, que puderem ler antes, para que a gente possa vir aqui já contextualizado dos argumentos que foram utilizados, facilita também bastante, até para que vocês façam perguntas e vocês observem ali coisas que de repente vocês tiveram dúvidas para que vocês tragam aqui. Tá bom? Vamos. Só voltando no que é justo e no que é injusto, né? Sim. Hoje à tarde ele até, né, ele e o irmão dele se conversando, falando sobre a permissão de Deus, né? Então é assim, nos dias de hoje, a gente tem visto muito roubos, assaltos, né? Sequestro de Pix, né? Uhum. E a pessoa às vezes entrega tudo, passa os dados, né? E o bandido ainda tira na pessoa e leva embora, né? Ele passou os dados, né? Deu para ele o número, a chave, tudo e ele mata o sujeito. E aí, o que é justo? É justo o cara tomar um objeto de uma pessoa que conseguiu trabalhando, né, suando, fazendo o seu papel, né, honestamente. E um outro bandido, né, foi lá e tomou. É justo? Não é justo. É permissão de Deus? A gente tem que entender que esse tipo de coisa elas são bem complexas, né? A gente olha para às vezes as coisas como o mundo está acontecendo e a gente vai falar assim, tá vendo? O mundo está piorando. O mundo está de mal a pior e as coisas só estão dando errado. Mas a palavra de Deus diz que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Ele cresce e vira a maior das hortaliças. É um reino em ascensão. Não, mas o que eu estou vendo não está demonstrando isso. Mas o que importa realmente para nós? O que a gente está vendo ou o que a palavra de Deus diz? Né? Esse tipo de coisa pode significar N coisas. E eu não quero aqui correr o risco de repente falar o que é. Porque somente Deus vai saber qual é o propósito de um ladrão matar uma pessoa, qual é o propósito de uma pessoa morrer aos nossos olhos de maneira injusta. Então eu não quero me pegar falando algo aqui que de repente eu posso errar e falar algo que Deus não determinou ou que não fez. Mas nós temos que ter os olhos voltados para as Escrituras. Que por mais que a gente vê na Bíblia que as coisas... por mais que a gente veja na televisão que as coisas estão indo de mal a pior, a gente tem que voltar para as Escrituras e ver. O reino é em ascensão. O reino está em ascensão. O Evangelho, ele iniciou com 12 pessoas lá no Oriente Médio. E hoje nós estamos aqui no Brasil falando de Cristo. O Evangelho está espalhado por quase todas as nações. E ele está em crescimento. Então, a palavra de Deus diz que ele cresce. Então, a gente tem que olhar para a palavra de Deus e ter a confiança de que o reino de Deus já está entre nós e está em ascensão. E Deus não vai descansar até que todos os inimigos sejam colocados debaixo do pé de Cristo. Essa é a nossa confiança, essa é a nossa esperança. Então, a gente tem que, ao olhar isso, não focar nessas coisas, mas a gente voltar para as Escrituras e ver o que Deus fala a respeito do seu reino e da sua vinda. Eu dei até uma explicação para o meu irmão. Eu falei assim, ó, você pode ter a certeza absoluta que nada nessa vida, absolutamente nada, acontece sem a permissão de Deus. Aí você vai para a palavra de Deus.
aquele que mata o corpo, mas não faz perecer a alma. Antes temei aquele que tanto faz perecer o corpo, a gente sabe onde é, como a alma também a gente sabe onde é. Então, as pessoas que não têm algum entendimento vão julgar, vão dizer até que Deus é injusto. Como é que Deus permite uma coisa dessa? Mas Deus é Deus. Uhum. Está tudo sob o controle dele. Está tudo debaixo da sua autoridade. Então, assim, se eu não sou um servo de Deus, eu creio que chegar a hora que, se for da vontade de Deus, para provar isso, para eu mesmo, para mim mesmo, dá seu carro. Leva o carro. Até mesmo porque o meu carro está no seguro. O mesmo Deus que me deu condições para ter ele, se levarem, o seguro vai me pagar o outro, então se de qualquer forma, eu não vou deixar que o banco marginal faça o pior, se assim Deus permitir, do que eu ficar segurando um bem que eu não vou conduzir para lugar nenhum. Então, todas essas coisas estão inseridas num contexto de humanidade, de vida. E muitas pessoas não entendem isso, está sob o controle de Deus. Sim. Vamos orar para a gente encerrar e a gente continua conversando posterior ao estudo. Se ficou ainda alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram comentar, vocês podem me procurar no final para que a gente converse mais sobre. Oremos. Santo Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por esse estudo. Que o Senhor possa retirar, Senhor, do coração das pessoas aquilo que de repente eu possa ter dito de maneira errada. Que o Senhor deixe, Senhor, no coração deles gravado, Senhor, a tua santa vontade e aquilo que o Senhor quis ensiná-los no decorrer do que foi dito. Que o Senhor abençoe, Senhor, o restante de nossa noite, nos leve para casa, Senhor, em segurança, nos livre de todo o mal. E que, se amanhã for tua vontade, possamos estar aqui cultuando o teu nome, para a glória e honra de Cristo. Em nome dele que nós oramos. Amém.